Alô, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre a Reforma Protestante, tá? Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, porque isso é fundamental. Dá esse like aí pra gente também, ativa as notificações, porque isso é importante para a nossa sequência, para a nossa continuidade. Bem, sem mais delongas, como eu costumo falar, nós vamos hoje falar sobre a Reforma Protestante. No outro vídeo, se liga, porque o outro vídeo também é importante para você entender esse, tá? A gente falou sobre as motivações que fizeram surgir essas reformas protestantes. Bem, hoje a gente vai focar em 3 personagens, tá? Que surgiram exatamente por causa de toda essa construção, né, que criticava os dogmas, as imposições, né, as arbitrariedades da Igreja Católica e começam a surgir com discursos, né, novos, doutrinas religiosas novos. Bem, só para você se ligar, primeira coisa, Martinho Lutero, Alemanha. João Calvino, Suíça. E Henrique VIII, olha, tô conseguindo fazer, mas o dedinho tá preso, né? Quem me conhece sabe que eu não consigo fazer esse 3 assim, eu só faço assim, por favor, não leve na maldade, mas é porque eu não consigo. Bem, tá aqui. 3. Então, voltando, depois dessa explicação. Martinho Lutero, Alemanha. João Calvino, Suíça. E Henrique VIII, tá? Na Inglaterra. E ainda assim, vamos falar um pouquinho sobre a resposta da Igreja Católica, que historicamente é chamado de Contra-Reforma. Certo. Primeiro ponto. Martinho Lutero. Martinho Lutero era um cara que, dentro da igreja, era um padre da igreja, né? E que ele tinha uma inquietação. Ele não gostava das indulgências. Na verdade, Martinho Lutero surge numa Alemanha do século XVI, onde nós tínhamos ali vários principados, condados, cidades independentes, mas que tinha um poder central, né? O famoso Cirque, ou seja, o Sacro Império Romano Germânico, né? E nesse século XVI, na Alemanha, o Papa Leão X, ele queria construir uma basílica, a Basílica de São Pedro, em Roma. E o que é que acontece? Precisava de juntar dinheiro. Então ele pegou os dominicanos e disse o seguinte: olha, vocês a partir de agora estão incumbidos de levantar fundos para a gente conseguir construir essa basílica. Irmão, então eles faziam de tudo para vender as indulgências. Lembro que algum tempo atrás, quando eu assisti o filme Lutero, cara, tem uma cena que é altamente chocante, velho. O cara, para vender uma indulgência, o cara disse que quem comprar aquela indulgência, mesmo se tivesse cometido, veja o que eu vou falar, galera, isso é complicado. Mesmo se a pessoa tivesse estuprado a Virgem Maria, mesmo assim, ele ainda assim seria perdoado. Então a gente percebe como era sujo o jogo de vender esse perdão, de vender essas indulgências. E aí Lutero vai se ficar muito chateado com a venda dessas indulgências e vai e vai começar a construir essa reforma, tá, na Alemanha. O que ele vai fazer? Ele vai construir as 95 teses de Lutero e vai afixar na igreja, né? Na igreja de Wittenberg, bem conhecida, a gente sempre fala sobre isso. Quando o Papa sabe dessa situação, junto com também o imperador do Sacro Império Romano Germânico, vai caçar Lutero, vai dizer que vai mandar uma bula papal, fazendo com que ele, né, volte atrás nessas teses, nessas colocações, e ele simplesmente vai queimar essa bula papal em praça pública. Consequentemente, ele vai irritar ainda mais as autoridades, né, do clero, e logo vai ser excomungado. Quando ele é excomungado, ele faz uma coisa que vai contrariar mais ainda a Igreja Católica, que eu acho que foi uma afronta muito grande, mas também um respeito muito grande para os fiéis.
que era a questão da tradução. Lembrando que no outro vídeo eu falei sobre Jean Rose e também falei sobre John Wycliffe, e um detalhe importante é que os dois também, né, traduziram a Bíblia para suas línguas nacionais. Lutero fez a mesma coisa na Alemanha, e isso enfureceu mais ainda o clero, onde inclusive ele foi condenado, né? Ele foi a júri, mas ele conseguiu ser absolvido, até porque muitos dos burgueses, dos príncipes, acabaram ficando do lado dessa doutrina luterana. E aí eu vou dizer alguns pontos que são importantes para a gente entender, só para a gente finalizar essa doutrina luterana, beleza? Eu contextualizei um pouquinho para vocês, falando como era a Alemanha na oportunidade, e falei que dentro dessa própria Igreja Católica surgem pessoas, dentre elas Martinho Lutero na Alemanha. Detalhe, justificação da fé. Para Lutero, era mais importante do que qualquer coisa a fé que você tinha em Deus. Outro detalhe importante, a Bíblia como fonte de verdade. A única fonte de verdade era a Bíblia. Por isso que Lutero traduziu a Bíblia para que cada um pudesse fazer as suas interpretações. Tá certo? Outra coisa que é fundamental é o sacerdócio universal. A partir do momento que eu traduzo essa Bíblia para a língua nacional, eu consigo fazer essas interpretações, tomar os meus posicionamentos, tá? Só lembrando um detalhe importante, que na Idade Média, todas as celebrações eucarísticas eram feitas em latim. Então imagina só, você lá, eu estou numa missa, e o padre está fazendo a missa em latim. Eu não entendo latim. Como é que eu vou entender a missa? É meio estranho, né? É meio complicado. Outra coisa, para a doutrina luterana, só existem 2 sacramentos que são importantes: o batismo e a Eucaristia. Certo? Além, sim, também que ele vai criticar os cultos, as imagens, né? Ele vai dizer que a Bíblia ela é fundamental e que todos os sacramentos e que todas as celebrações devem ser feitas na língua nacional. Nada mais justo. Mas essas aí foram algumas dos posicionamentos da doutrina luterana. Para a gente dar continuidade, a gente vai falar um pouquinho desse termo. Todo mundo me pergunta, Júnior, por que reforma protestante? Bem, a gente já precisa entender aí que houve protestos, verdade. Quando a doutrina luterana começou a crescer na Alemanha, Carlos V, que era o imperador do Reich, né, do Sacro Império Romano Germânico, fez o seguinte: a partir de agora, tá certo? Todo o principado, todo o condado vai ter que aceitar os cultos católicos, mesmo que seja adepto do protestantismo. E aí os príncipes que já aceitavam o protestantismo disse: opa, como assim? Eu sou luteranista, eu sou defensor da doutrina luterana, por que eu vou aceitar as celebrações católicas? Não, nós não aceitamos. E aí, como eles não aceitaram, o que é que foi acordado entre eles na Alemanha? Que cada região deveria seguir a doutrina religiosa do seu rei. Isso foi legitimado pela Paz de Habsburgo, certo? Ou seja, vou repetir, cada região deve seguir a religião do seu príncipe, do seu monarca, do seu rei. Beleza? Fica a dica aí para esse termo que a gente fala sempre, né? A questão do protestantismo. Então, algumas dicas aí, tentei ser o mais breve possível, focar em pontos cruciais para a gente entender a formação da doutrina luterana, tá? na Alemanha. Mas aí vocês devem estar pensando, mas Júnior, só na Inglaterra começou a surgir uma doutrina diferente? Pô, não, né, cara? Lógico que não. Muitas pessoas criticavam a igreja, muitas pessoas queriam sair dessas imposições da Igreja Católica nesse período. Observação, por favor, eu estou falando da Igreja Católica do final da Idade Média, início da Idade Moderna. Não tem nada a ver com a Igreja Católica de hoje em dia, tá? Não me entendam mal, por favor. Bem, além da Alemanha, surge também na Suíça um cara que vai trazer posicionamentos diferentes da Igreja Católica. Exatamente, João Calvino
vai dar origem ao que nós vamos chamar de calvinismo. Uma observação antes de começar, tá? A gente precisa entender que nem em todos os lugares da Europa o calvinista ele é chamado de calvinista. Então, um detalhe importante que eu trouxe aqui para vocês. Seguinte, na Escócia, o calvinista é chamado de presbiteriano. Na Inglaterra, o calvinista vai ser chamado de puritano. E também na França, o calvinista vai ser chamado de huguenotes. Então, Escócia, Inglaterra e França são calvinistas, mas com nomenclaturas diferentes. Por que o calvinismo cresceu tanto na Suíça, Júnior? Porque lá existia uma burguesia muito grande. E o que a burguesia tem a ver com os calvinistas? Diferentemente da igreja, os calvinistas, ou seja, João Calvino, vai defender, né, o posicionamento dos burgueses. Um ponto bem importante para a gente diferenciar, mesmo sabendo que existem pontos que são muito similares, tá, entre Lutero e Calvino. Quais são os pontos de similaridade, Júnior? Primeiro, a questão dos sacramentos. Os dois vão defender o batismo e a Eucaristia. A justificação da fé também é outro ponto em comum, tá certo? Já em diferenciação, nós temos a predestinação absoluta. Calvino vai defender a predestinação absoluta, certo? E o estilo de doutrina, né, de moral religiosa que Calvino vai trazer na Suíça, ele vai se enquadrar direitinho ao modelo burguês. Então, lógico que a burguesia vai apoiar essa doutrina. Lógico que a burguesia, né, genabrês, tá, vai apoiar essa burguesia. Tanto é que Calvino passa um tempo trabalhando para o governo genabrês, certo? Impondo uma religião, melhor, impondo uma moral religiosa. Outro cara que vai se identificar muito bem é um dos pilares da sociologia, um cara chamado Max Weber. Ele vai dizer e vai fazer uma relação entre calvinismo e capitalismo, identificando, né, quais seriam os pontos aí que vão fazer essas duas ideologias se interrelacionarem, tá certo? Então a gente tem uma Suíça que tem vários burgueses e aí chega Calvino falando da importância de uma nova doutrina que possa absorver essa burguesia. Lógico que vai ser muito bem-vinda, tá certo? E partindo para o nosso terceiro ícone, tá, dessa lista, né, importantíssima da Reforma Protestante, eu tenho meu querido, idolatrado, salve, salve, Henrique VIII. Tá? A treta de Henrique VIII na Inglaterra foi, né, pela aquele costume que existia em vários países europeus nesse período, tá? Século XVI, né? Nós tínhamos o rei, ele deveria ter o seu primogênito, né, deveria ser um homem. Caso contrário, seria desonroso para esse rei. E é o que acontece quando Henrique VIII se casa, né, com a Catarina de Aragão. Catarina dá uma menina para ele. E ele queria, logicamente, se separar. Ele já estava, na verdade, com outra, Ana Bolenha, né? E ele queria se separar de Catarina para poder ter outro filho e que esse filho, na melhor das hipóteses, fosse um homem e assim ser um primogênito, um herdeiro direto do trono inglês, tá? Só que o que é que aconteceu? Ele vai ao Papa, que na oportunidade, né, diz: olha, o que a igreja une, ninguém desune. O que Deus une, ninguém desune, não tem como se divorciar. Então, como Henrique VIII não consegue se divorciar, ele vai cortar os vínculos com a Igreja Católica. Bem, então ele se casa outras vezes, tá? Lembrando que nessa ânsia de ter um primogênito homem, ele acaba se casando 4 vezes. Só na 4ª vez ele consegue ter um primogênito homem, tá? Ele faz um ato,
de supremacia que vai ser legitimado pelo parlamento inglês, isso ainda no século XVI, 1534, dizendo que a partir daquele momento ele passa a ser o chefe supremo, religioso e político. As terras que eram na Igreja Católica passam a ser do rei, né? Tem essa quebra do vínculo com a Igreja Católica, certo? Isso tudo vai fazer com que Henrique VIII crie uma nova religião na Inglaterra. Que religião é essa? É exatamente a Igreja ou a religião anglicana. Tá certo? Engraçado é que o surgimento do anglicanismo nesse século XVI vai criar conflitos religiosos. Inclusive tem um vídeo que fala sobre isso, né? As revoluções inglesas no século XVII, e vai fazer com que os puritanos, que na verdade são calvinistas, eles são chamados na Inglaterra de puritanos, sejam expulsos. Para onde eles vão? Exatamente para a América do Norte, dá início ao processo de colonização de povoamento, que vai dar origem a quem? O inferninho lá em cima, Estados Unidos da América, tá certo? E para a gente não perder a oportunidade, a gente vai falar um pouquinho também sobre a resposta da Igreja Católica. Vocês acham que perdendo todos esses seguidores, né? Perdendo todos esses cristãos, essas novas religiões, essas novas doutrinas, e a Igreja Católica vai ficar assim, de perninhas cruzadas, só esperando? Lógico que não. A Igreja Católica vai fazer uma reforma, que na verdade vai ser conhecida historicamente como a Contra-Reforma. Bem, para a gente não esticar muito essa conversa, eu vou dizer que essa Contra-Reforma vai ter 3 pilares. Primeiro, os jesuítas. Por que os jesuítas vão ser importantes, Júnior? Porque no século XVI, essa ordem dos jesuítas vão se deslocar até os outros continentes que estão sendo desbravados pelos portugueses e espanhóis para catequizar os gentios, catequizar os nativos. América, África e também a Ásia, certo? Outro tronco é o Concílio de Trento. O Concílio de Trento, na verdade, foi uma reunião que durou cerca ali de 18 anos para restabelecer, reafirmar, tá, todos os dogmas da Igreja Católica, inclusive para tirar alguns também, sem sentido algum. Exemplo, no Concílio de Trento foi cancelado a venda de indulgências, mas também foi reafirmado o indexo, uma relação de livros que eram considerados proibidos. Então, a gente tem várias diretrizes ali, algumas que vão ser canceladas, outras que vão ser reafirmadas. Dentre essas reafirmações, a gente vem com o terceiro pilar da Contra-Reforma, que foi o retorno do Tribunal do Santo Ofício, que vem com um outro nome, que vai ser, na verdade, chamado de Inquisição. Essa Inquisição, inclusive, vai trazer ou vai fazer várias vítimas na América, tá? Do lado espanhol, também do lado português. Beleza, galerinha? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei, é só pontos importantes. Não tem como a gente passar aqui meia hora, 40, 50 minutos falando sobre a Reforma Protestante. O objetivo é trazer pontos cruciais para que vocês possam relembrar e entender essa Reforma Protestante. Se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, porque isso é fundamental. Dá o like aí pra gente e também ativa as notificações, porque isso vai nos ajudar. Beijo do Gordo para vocês e até a próxima. E não esquece, fique em casa. Valeu!